Boa tarde, turma. É, então, hoje, essa semana, acabei dando uma enrolada, né, para poder mandar as aulas, mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre especialidades odontológicas, e aí a gente vai começar, né, os objetivos da aula de hoje vai ser conhecer e saber identificar as especialidades odontológicas, conhecer cada área de compreensão, né, de cada especialidade, conhecer as diferentes formas de tratamento em cada área e apontar os riscos em potencial de cada uma das especialidades. Então, agora, né, prótese. O que que é prótese? Num contexto geral, né, não só dentário. Mas prótese é a substituição de um órgão do corpo, né, ou parte dele, por uma peça artificial ou aparelho ou peça artificial que substitui um órgão do corpo ou parte dele. No caso aí na imagem a gente vê uma prótese de uma perna, né, que substitui o membro, e aí na nossa área de atuação nós temos as próteses dentárias, né, tanto como em qualquer outra área, né, a gente existe uma gama de, de de peças, né, que consegue substituir, fazer a função quase que perfeitamente como o, o, o órgão, né, que o dente também é um órgão, mas não 100%, tá? 100% fiel ao órgão natural é só um outro órgão natural, tá? Então, lembrando que as próteses elas serão indicadas em casos em que não há nada que possa ser feito, entendeu? Em um caso de um dente que já foi extraído, ou de um dente que teve uma perca óssea significativa e não dá para salvar, aí é indicado o tratamento, a reabilitação com prótese dentária, tá? Então, prótese é o ramo da odontologia, né, que vai tratar especialmente a reposição de elementos dentais e tecidos orais ausentes. Como assim? Elemento dental, né, com os dentes da prótese e tecidos orais ausentes, como gengiva, por exemplo, osso. Então, existe aí uma técnica que a gente faz com resina acrílica, que é o material de confecção da prótese, que a gente acrescenta resina, tira resina, para poder compensar o defeito ósseo ou o defeito gengival que esse paciente tiver, tá? Então, na odontologia nós temos próteses unitárias de um dente só, próteses parciais fixas, próteses parciais removíveis, próteses totais e implantes. Então, próteses unitária é o que a gente chama de prótese fixa, tá? Ela é a prótese que vai substituir parte de um dente, né? Então, a prótese unitária tem por finalidade restaurar um ou mais dentes destruídos, seja por cárie ou por trauma, que resulta na perda parcial ou total da parte coronária do dente. E aí, gente, a prótese fixa ela é confeccionada, né, como aí no próprio layout já trouxe para a gente essa informação, mas a prótese fixa, ela precisa de um dente para ser confeccionada, tá? São as coroas. Então, a coroa ela precisa da raiz para ser confeccionada. Na maioria das vezes, é necessário fazer o tratamento de canal desse dente, tá? Tipo, essa necessidade de fazer o tratamento de canal, se não for por finalidade funcional, igual esse dente está cariado, o paciente está com dor ou está contaminado, infeccionado, está com lesão e tal, tem que tratar o canal. Se não for por finalidade, né, de saúde, vai ser por finalidade protética, porque em alguns casos, se a gente colocar a coroa, fazer o preparo do dente e cimentar a coroa, ou esse paciente vai sentir muita sensibilidade, porque o preparo ele é um pouco agressivo, ou essa coroa ela não vai fixar, ela vai ficar soltando. Então é necessário fazer o tratamento de canal. Dentro da raiz, a gente cimentar um pino, tá? E aí a gente fixa a coroa no pino, né? No núcleo de preenchimento. Então, as próteses unitárias, elas podem ser intracoronárias, quando não tem envolvimento de cúspide, ou extracoronária, quando há envolvimento de cúspide. Então,
eu até esqueci de colocar aí, mas são 3 tipos: a inlay, onlay e overlay. A overlay são as coroas, tá? As inlays são quando tem envolvimento de cúspide, a onlay, perdão, são quando tem envolvimento de cúspide, e a inlay é quando não há, é só dentro do dente mesmo, não tem envolvimento de crista marginal e nem nada, tá? Tem uma imagem aqui. A inlay, então a inlay vai cobrir só mesmo a parte do dente, a onlay vai cobrir uma estrutura maior, mas não o dente todo, e a overlay vai ser aquela lá da primeira imagem, essa daqui. Isso daqui é uma coroa tipo overlay, tá? E como são confeccionados, né? Com que material? Elas podem ser de resina acrílica, que resina acrílica é o mesmo material de confecção da prótese, pode ser feito de resina composta. Aí o que acontece? O que vai diferenciar isso daqui vai ser, claro, que cada material tem a sua indicação, tá? Então, geralmente as inlays e onlays são feitas de resina composta, tá? E as overlays, né, as coroas totais, elas são feitas de resina acrílica, se for art glass. Se for se não for art glass, se não for de resina, vai ser de porcelana ou metalocerâmica, tá? Então, ou ela vai ser metálica, é aquela coroa completamente 100% de metal, tá? Que alguns pacientes utilizam. Geralmente são coroas mais antigas, porque hoje a gente não utiliza mais o metal para fazer coroa. Na verdade, a gente não utiliza o metal nem para fazer pino mais, tá? A porcelana, que também um material muito utilizado, e a metalocerâmica. A metalocerâmica são indicadas para dentes mais posteriores, claro, não que a art glass ou que a de porcelana não seja capaz, mas a metalocerâmica, ela confere mais resistência ao dente, tá? E, claro que todo material tem seus pós e contras, porque além de conferir mais resistência à peça, também vai aumentar o nível de fratura do dente. Então, tem que aí ponderar e ver o que vai ser melhor para o paciente. Então, essa daqui são as coroas de metais, tá? 100% de metal. Essas são as coroas de resina, resina acrílica, tá? Essa daqui de resina composta e essa daqui é metalocerâmica. Tá vendo que por dentro dela, aqui no reflexo do espelho, a gente consegue ver o metal? Porque, vamos voltar lá naquela primeira imagem para vocês entenderem aqui. Então, a gente prepara o dente, molda e manda para o laboratório. Ele manda uma capinha, só uma capinha mesmo, que a gente chama de coping metálico. É só uma capinha, a gente prova e devolve para o laboratório. E aí a coroa já vem com a cerâmica por cima. Entenderam? Próteses parciais fixas. As parciais fixas, na verdade, elas são próteses fixas, mas só que mais de um dente. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem os pilares, né, que são um de cada lado, e o pôntico, que é o do meio, tá? Então, aqui, ó, mais conhecida como os pontes fixas, essas próteses são utilizadas quando há perca de outros elementos dentários, um pequeno espaço protético, que dá para fazer a ponte. São compostas por suporte, né, o pilar, pôntico, retentor e conector. Só que as próteses parciais fixas, elas têm que ser muito bem indicadas. Por quê? A lógica é a seguinte: você vai pegar 3 cadeiras, ligar uma na outra, e vai colocar a perna só nas 2 pontas. A pessoa que vai sentar ao meio, pode ser que quebre, entendeu? Então o espaço tem que ser muito pequeno, o dente tem que ser um dente que não exerça muita força para poder dar certo, porque senão vai quebrar. As parciais removíveis, né, que a gente chama de PPR ou ponte móvel, né, são próteses que têm por finalidade repor dentes parcialmente perdidos, onde ainda há dentes adjacentes, para servirem como pilares diretos e indiretos. É composta por uma estrutura metálica, essa estrutura metálica a gente chama de cela ou armação, e outra parte acrílica, onde substituem os dentes e tecidos. Então, gente, a PPR essa ponte com grampo mesmo, essa convencional zona que a gente mais consegue ver, mais utilização, enfim.
Então, ela é feita de metal, a armação ela é de metal, tá? Do mesmo material que são confeccionadas as coroas metálicas. E aí, ela precisa de dentes pilares, né? Aqui a gente consegue ver o segundo pré, na verdade, o primeiro pé, perdão, como um dente pilar de ambos os lados. Então, esse grampo vai se acoplar nesses dois pilares, nesses dois pré-molares, e aí ela vai encaixar. Gente, a PPR, ela pelo menos eu particularmente acho a prótese uma das próteses mais fáceis de fazer. Por quê? Porque ou dá certo ou dá errado. Você não fica mexendo, conserta daqui, faz dali, mexe um trem, faz outro. Não tem. Se a armação der problema, se a armação não encaixar, se a armação não adaptar, se machucar, enfim, é fazer outra, tá? Não dá para ficar consertando. Então, assim, colocou, encaixou, é isso. É, essas células, elas são confeccionadas de acordo com o desenho que a gente faz no modelo de gesso. A gente molda o paciente, vaza o modelo e aí a gente vai desenhar o jeito que a gente precisa que essa armação venha. Por quê? Porque o desenho, né, a forma que essa armação tiver, que vai conferir estabilidade para essa prótese. Então, uma prótese superior, geralmente, a gente sempre coloca uma barra palatina, tá? Que é essa transversal aqui, que atravessa de um lado para o outro. Por quê? Porque ela vai unir os dentes dos dois arcos e vai diminuir a basculação, que é o balanço dessa prótese na hora que o paciente mastiga. Porque não tem jeito, vai balançar mesmo. É uma prótese, né? Então, se você morder de cá, o de cá vai abaixar ou levantar, entendeu? Então, esse desenho tem essa finalidade, para poder diminuir essa, essa movimentação. E aí, da inferior, por exemplo, a gente coloca essa, essa barra aqui também com a mesma finalidade de unir os dois arcos e diminuir a basculação, tá? Essa daqui, olha, essa daqui é importantíssimo, porque esse paciente ele não tem nenhum dente posterior do lado esquerdo. Então é importantíssimo que há essa junção, por quê? Porque os dentes pilares do lado direito vai fazer a fixação e prover estabilidade para o lado esquerdo, tá? E aí a gente tem dois tipos de prótese de PPRs. A gente tem a confeccionado no metal, que é mais barato, mas não é tão estético, e a gente tem as confeccionadas em resina acrílica, tá? Que a gente chama de flex. É uma invenção do brasileiro, igual eu coloquei aqui, porque não existe em nenhum lugar do mundo essa flex, só aqui no Brasil, mas esteticamente é uma prótese bonita, uma prótese boa. Vai ter a mesma durabilidade? Os meus pacientes sempre me perguntam, porque a flex ela tem um custo bem maior do que a convencional. Então, essa prótese vai durar tanto quanto a de metal? A resposta é não, tá? Resina, todo material confeccionado em resina, isso vale para tudo, isso vale para prótese, isso vale para restauração, isso vale para faceta, isso vale para tudo. Confeccionado em resina tem um prazo de validade, tá? A resina ela não é eterna. E aí, por isso, eu tenho que avaliar bem o custo-benefício, porque esse paciente pode se irritar, porque pelo fato dela ser flexível, né, dela ser confeccionada utilizando um plástico, ele quebra. Então, eu já recebi pacientes que falei, foi comer um churrasco e a prótese quebrou, ela parte ao meio. Acontece. E aí? Entendeu? Mas por ser resina, eu já ouvi muito isso também. Por ser resina, vamos emendar. Vamos preencher isso daqui com resina de novo. Não vai segurar mais. O paciente vai tomar água, ela vai quebrar de novo. Entendeu? Segura ali por um tempo. O paciente chega e fala, agora eu estou sem condições financeiras para mandar fazer outra. Aí a gente cola, mas o conserto é sabendo que ela não vai ter mais a mesma durabilidade, a mesma resistência que ela teria antes da fratura.
E aí, olha, são próteses ok, bonitinha, né? O paciente coloca, quase não dá para ver, porque geralmente a resina é da cor da gengiva, então quase não dá para ver, só que tem esse porém, ela é menos durável do que uma de metal. E as totais, as próteses totais são o terror dos dentistas e dos pacientes. Por quê? São as próteses que mais dão problema, entendeu? São peças que, se distorcer 1 milímetro na moldagem, você pode jogar a peça fora e moldar de novo, fazer tudo de novo. Porque ela não vai adaptar, ela não vai segurar, ela vai ficar soltando, movimentando, o paciente vai ficar irritado. Então, assim, tem coisa que não vale o estresse. Não conhecidas popularmente como dentadura ou chapa total, né? Esse tipo de prótese é utilizado em pacientes que perderam todos os dentes, podendo ela superior, inferior ou ambas. Então, assim, o que na nossa boca, o que mantém o nosso osso, né, que a gente chama de rebordo, são os dentes. Então, a partir do momento que a gente perdeu os dentes, o seu corpo ele vai iniciar o processo de remodelação óssea, porque ele entende que não precisa mais daquele osso naquela região e vai reabsorvendo, reabsorvendo, até o paciente ter completamente plano esse rebordo. Aí, quando é um paciente completamente plano, gente, a reabilitação é completamente complicada, complexa. Por quê? A prótese total não vai segurar, não vai segurar mesmo, a hora que ele mexer a língua, ouvir ou falar, né, o próprio ar da fonética, essa prótese vai soltar e vai cair. É um paciente que não vai poder fazer implante, porque ali pela proximidade de estrutura nobre, né, como seio maxilar, nervo alveolar, então assim, estruturas nobres não podem ser lesionadas, então a complexidade desse caso é um pouco mais, precisa ser pensado um pouco mais. E aí, né, os implantes. O que que é o implante, na verdade, gente? O implante é só o parafuso no osso, só. O implante é só isso. O que vem por cima do implante são as próteses, né? As próteses sobre implantes. E aí elas seguem praticamente a mesma ideia das fixas, só que agora elas são parafusadas em um parafuso, não em dentes naturais, tá? E aí existem alguns tipos de próteses totais, tá? Que substituem aquela removível, né? Que a gente chama de próteses totais fixas, são sobre implantes. E aí a gente tem o protocolo. O protocolo, ele é feito, eu não sei se eu coloquei ele aqui, coloquei, vou falar sobre ele ainda. E aí a gente tem a overdenture. O que é a over, né? A prótese over. É um sistema de retenção para uma prótese total ficar retida sobre implantes dentários. Geralmente em sala de 2 a 3 implantes e ela é removível. Como é que é a overdenture? A gente coloca um pino, né, no caso inferior, um pino de cada lado, e esse pino, ele vem com uma ponta, na verdade, o parafuso que vai ser fixado no implante, né? Os conectores, eles vão ter uma ponta e essa ponta elas vão clipar na prótese. Então, quando o paciente ele coloca a prótese over, ele escuta um clique mesmo. E é esse clique que vai reter essa prótese em posição. Só que esse clique, gente, na prótese tem um elástico, uma borracha. E essa borracha ela precisa ser trocada eventualmente a cada 2 a 3 meses, porque ela perde a capacidade de fixação da prótese. Então ele vai ouvir o clique, mas a prótese ainda vai continuar soltando. E aí o Brand Mark criou o protocolo, tá? O protocolo é um professor, né, da Universidade de Gotemburgo que descobriu, né, fez uma pesquisa e descobriu a osseointegração, tá? Feitos em coelhos no ano de 52, onde substituiu o osso da tíbia por tíbia de titânio, percebeu que não havia rejeição do metal, e foi assim um avanço da criação dos implantes na odontologia. Como que é feito um implante? É colocado o pino, lembra que eu falei para vocês do pino? Então é colocado o pino cirurgicamente,
no osso, e aí não é permitido colocar a coroa imediata nesse implante. Por quê? Porque ele vai perder o implante, entendeu? Esse parafuso, ele não pode sofrer carga de nenhuma espécie, tá? Então, geralmente a falha é tampada por um provisório, né? E esse provisório é preso, retido aos 2 dentes adjacentes, aos 2 dentes ao lado, e aí, de 3 a 4 meses, que é o período da osso-integração, que é o quê? O osso, ele vai encorpar esse parafuso e não vai haver rejeição. Por ser um material estático, né, perdão, se não houver rejeição. Como o metal, esse tipo de metal, na verdade, é um material estático, então não vai ter nenhum processo inflamatório ali naquela região. E o osso, ele vai incorporar aquele material à sua estrutura, entenderam? E aí, de 3 a 4 meses depois, é realizado, confeccionado a coroa. Então, o protocolo é outro tipo de retenção, né, para prótese total, onde geralmente se instala de 4 a 6 implantes e depois parafusa as próteses neles. Não é removível, tá? Só o profissional que consegue fazer a remoção dessa peça. Então, são 6 pinos na arcada, né, na arcada óssea desse paciente, e aí vem um parafuso que vai fixar a prótese nesse implante. Então, aqui a gente tem, ó, os implantes posicionados, a prótese sendo posicionadas, colocação dos parafusos e adaptação final. Esse procedimento que é feito em caso de protocolo. E aí, além disso, nós temos as próteses bucomaxilofacial. Gente, isso é incrível, incrível. A prótese bucomaxilofacial é a especialidade da odontologia responsável pela reabilitação protética de perdas ou malformações faciais intra- e extraorais, ocasionadas por traumas, patologias ou distúrbios de desenvolvimento. Produz aparelhos e dispositivos que auxiliam no tratamento de pacientes com câncer, determinadas disfunções da TM e também desenvolve e confeccionam protetores usados em spots, como os bucais ou faciais. Então, as próteses bucomaxilofaciais, elas vão substituir partes ou estruturas do corpo mesmo, tá? Então, seja nariz, seja olho, orelha, arcada, tem paciente que tem alguma neoplasia, né? Algumas neoplasias que o tratamento é radical, tem que fazer a remoção, sei lá, da M arcada, então, daqui da orelha até o queixo, tem que fazer a remoção, e aí existem as próteses bucomaxilofacial. E ficam praticamente idênticas às estruturas naturais, tá? Então, nesse caso aqui desse paciente, por exemplo, que teve uma fratura da órbita, então fez a cirurgia, depois fez a confecção da prótese, do olho e tudo mais, e aí o paciente aqui completamente normal. Claro que não, o olho, por exemplo, não é uma estrutura que você vai olhar, você vai identificar que é artificial. Só que não tem aquele choque social. Tipo, nossa, ele não tem olho, entendeu? Porque tá ali natural, tá estático, tá em posição, não choca tanto a sociedade. Uma outra paciente que perdeu também, né, parte do nariz e, e do olho, não sei aí qual foi a condição dessas pacientes, né, das duas, mas a gente não consegue encontrar nenhuma diferença. Tipo, você olha a imagem, você vê, olha essa do nariz. Perfeito. E aí a gente classifica esses aparelhos quanto à fixação e transmissão de esforços mastigatórios, quanto ao tipo de suporte e número de dentes repostos. Então, são três pré-requisitos para a gente classificar uma prótese. Então, ela pode ser muco-suportada, dento-suportada, dento-muco-suportada ou implante-suportada. É o tipo de suporte dessa peça. Então, a muco-suportada é a que vai ter mais retenção mucosa, tá? Então, é todo tipo de prótese que apoia sobre a fibromucosa bucal e, através dela, transmite os esforços mastigatórios ao osso alveolar. Então, é uma prótese que vai ter mais suporte mucoso do que dentário.
Igual, por exemplo, uma prótese total não tem dente, então é uma prótese muco-suportada. Já uma dento-suportada é uma prótese que vai ter mais esforço dentário do que mucoso, no caso a PPR, por exemplo. Como ela tem grampos, então ela vai ser uma prótese dento muco perdão, como as próteses fixas, perdão, as próteses fixas. Elas são exclusivamente dependentes de dente. Então, as fixas precisam do dente para existir, então ela é uma prótese dentes suportadas. São peças protéticas apoiadas exclusivamente sobre os dentes remanescentes, sendo que a transmissão dos esforços mastigatórios ao osso alveolar se dá através do ligamento periodontal. Agora, a dentomuco suportada é que essa transmissão de força vai ser feita pelas duas faces, tanto mucosa quanto dental, no caso a PPR. Então, tem a célula ali, que vai distribuir a força naquela região, e aí tem um grampo que ajuda na dissipação de força. Por isso, dentomuco suportado. E as implantes suportadas são as próteses que apoiam sobre a estrutura metálica implantada diretamente no osso. As implantes suportadas são as próteses fixadas nos implantes, e os implantes são fixados nos ossos. Gente, então é isso. Hoje foi a aula de hoje, tá? Vou mandar agora para o YouTube, já mando a atividade para vocês. E aí, logo, logo eu mando a aula, que supostamente seria da próxima aula. Tá bom? Beijão, bom final de semana para vocês, até mais.